Bom, boa tarde, professor, caros colegas. Dando continuidade à sequência de aulas programadas aqui, eu vou falar sobre a aula 9, o regime tributário de lucros e dividendos e a renda como base tributável. Bom, nós já estudamos durante essa disciplina, ao longo do semestre, as funções da tributação, que são funções fiscais e extrafiscais, sendo que a função fiscal é arrecadar receita, né, para o poder público, e a função extrafiscal, que se divide em alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa diz respeito ao que o Estado vai fazer com aquele valor arrecadado do tributo. A função distributiva diz respeito a um objetivo de tributação de justiça social, de equiparação, ao se tributar, não se penalizar quem tem pouca capacidade contributiva e não ser leniente com quem tem alta capacidade contributiva. O tributo ele tenta atingir assim, uma maneira de justiça social, redistribuindo, porque à medida também que ele arrecada o tributo, ele redistribui no gasto estatal, né? No Estado, o Estado, ao gastar aquele dinheiro, ele tenta suprir um mínimo existencial aí de quem não tem tanta capacidade assim. Mas com relação à função distributiva, nós estamos falando aqui no momento de tributar. Quando o Estado vai tributar, ao penalizar menos quem tem menos e penalizar mais quem tem mais, ele está cumprindo essa função distributiva. E, por fim, a função estabilizadora, que diz respeito aos objetivos que o Estado tem com aquela tributação. Além do objetivo arrecadatório, que é a função fiscal, os objetivos que o Estado visa tributando aquele setor. Às vezes ele incentiva aquele setor, ou às vezes ele tenta reduzir a abrangência daquele setor através da tributação, dificultando, por exemplo, setores que não são interessantes para o Estado, ele dificulta a realização da atividade tributando mais, e setores que são interessantes, ele tributa menos, de maneira a incentivar. Nós já estudamos também que as bases de incidência do tributo, na sua maioria das vezes, são renda, consumo e patrimônio. A questão do patrimônio, no sentido dessa aula, não é tão interessante, então eu não vou me alongar muito por ela, não. Com relação ao consumo, nós já estudamos, inclusive na minha primeira aula, eu entrei em detalhes explicando que o consumo é uma maneira que o Estado arrecada mais, porém ele não cumpre bem, tão bem quanto a renda, essa função de justiça social, de redistribuição. Ao passo que a tributação sobre a renda ela é mais difícil no sentido arrecadatório, porém ela tem melhor função redistributiva. Considerando que a gente está falando sobre a tributação sobre a renda, que é o sentido dessa aula hoje, eu vou me detalhar mais nela em âmbito nacional. Vou entrar mais agora na questão do imposto de renda, porque a aula de hoje é a distribuição dos lucros e dividendos e a tributação sobre a renda. E eu tomei por base para fazer essa aula em como a distribuição dos lucros e dividendos é feita no Brasil. E é a partir daí que eu vou entrar, então, no que é o imposto de renda. Bom, o imposto de renda está previsto nos artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional. O artigo 43 diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, da renda, assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos. 2. De proventos de qualquer natureza assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. E parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Bom, basicamente, dá para a gente entender o que é o imposto sobre renda, né? Qual que é o seu fato gerador, aonde que ele incide, o que é considerado renda. O artigo é bem didático, né? Além disso, o artigo 45 prevê o seguinte: contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Basicamente, ele é bem abrangente, né? Assim, ele abrange todas as diversidades de contribuintes, né? Inclusive, o imposto de renda, no Brasil, ele tem uma previsão constitucional do artigo 153, parágrafo 2º da Constituição, que dá a ele, que diz o seguinte: que o imposto previsto no inciso 3º, que é o imposto de renda, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. A generalidade significa que todos os indivíduos devem se submeter a pagar imposto de renda. Todo aumento patrimonial deve incidir imposto. Com relação à universalidade, o patrimônio do contribuinte deve ser levado em consideração a sua integralidade. Ou seja, incidir o fato gerador naquele patrimônio inteiro, entendeu? A alíquota tem que pegar o patrimônio inteiro. Não pode considerar só uma parte do patrimônio, não considerar a outra. E, por fim, a progressividade, que diz que, na medida que a capacidade contributiva do indivíduo aumenta, esse deve pagar mais tributo do que quem tem uma capacidade contributiva menor. Isso fica muito claro quando a gente pega as aulas anteriores, porque desde quando a gente começou a estudar as bases tributárias, a gente vê que essa função da redistribuição de renda, no imposto de renda, ela é muito forte. Ela é uma das principais características da tributação sobre a renda, né? Então, no imposto de renda, no seio constitucional, não poderia ser diferente. O imposto de renda também é embasado pelos princípios da legalidade tributária, da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Ou seja, legalidade, ele só pode ser previsto, ele só pode ser efetivo se ele for disposto pelo ordenamento em razão de lei. Então, se não tiver lei prevendo imposto de renda, não tem imposto de renda. Entendeu? No caso, infelizmente, a gente tem. Isonomia, a isonomia tributária. O imposto de renda, ele deve ser isonômico. Ele não pode tributar mais pessoas em situações iguais. Então, quem está em igualdade tem que ser tributado de maneira igual. Não significa que ele não possa tributar pessoas diferentes. Mas essas pessoas que ele vai tributar de maneira diferente têm que estar em condições diferentes. O que nos leva ao próximo princípio, que é o da capacidade contributiva. Ou seja, analisa a capacidade de poder contribuir para se incidir o imposto em cima daquela pessoa. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. O princípio é bem claro. E, por fim, a vedação ao confisco, que proíbe impostos, tributos, né, de valores muito elevados que cheguem a efetivamente confiscar o patrimônio do contribuinte. Isso também é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Mas agora que a gente chega no ponto que a gente queria chegar, que é a questão da distribuição de lucros e dividendos. O nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, ele isenta de pagamento de imposto de renda
ele isenta de imposto de renda a distribuição de lucros e dividendos. Essa vedação está prevista na Lei 9.249, no artigo 10. O artigo 10, ele diz o seguinte... só um minutinho que eu estou achando aqui o artigo 10. Artigo 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliada no país ou no exterior. Então, aqui fica bem clara a isenção. O artigo 10 da lei criou a isenção, né? A princípio, é importante a gente levar em consideração a exposição de motivos do projeto de lei 913 de 95 que resultou nessa lei. E ele fala o seguinte: com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece a completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os, quando do recebimento pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas. Bom, aqui fica bem claro o caráter da função estabilizadora, né, do tributo. Então, assim, se pretende incentivar a atividade produtiva, portanto, o poder público isentou os contribuintes que incidirem nessa modalidade, né, os recebedores de lucros e dividendos, eles estão isentos de pagar o imposto de renda. Nos estudos que eu fiz, são feitas severas críticas à tributação, à não tributação dos lucros e dividendos. Primeiro, porque para o autor,